É isso que eu fico pensando aqui com relação à formação, e a formação, eu digo, até a formação continuada de nós como docentes, né? A quebra do paradigma do que é o bom e o que é ruim. Então, se eu vivo de uma determinada maneira, eu acredito que essa é a maneira boa e correta de viver. E aí há uma tendência nesse processo de regularização fundiária, se acabar acreditando que essas pessoas vivem uma situação de precariedade porque elas não têm uma rua como a rua que eu moro, ou como a rua que eu desejaria morar, ou numa rua como eu li nos livros, né? Ou eu aprendi a projetar. Então, claro que isso eu não quero invalidar a necessidade do saneamento e do respeito da garantia da mobilidade dessas pessoas, porque então se você tem um pavimento na rua e não tem grandes valas de água quando chove, isso também deve estar na discussão sobre regularização, né? Mas como que isso vai ser, o que é o bom, o que é o ruim, o certo ou o errado, é uma coisa que eu acho que durante essa formação, eu como professora já fico pensando aqui, né, em como dialogar com os alunos, sobre colocar essa questão, né? O que é o bom, o que é o ruim, o certo ou o errado, conforme não são os regramentos de lei, mas são os regramentos de manuais de urbanização que a gente vem estudando desde a década de 60, 70, que ainda que aquele mesmo manual, como a gente tem alguns bem clássicos, não estejam mais em vigor, existem outros novos e sempre saindo novos de como que se deve ter um espaço público, como é esse espaço público, como ele deve ser utilizado, e tudo isso a gente precisa discutir dentro de um contexto, uma especificidade local. A forma como as pessoas se relacionam em Macapá é, inclusive, diferente de como as pessoas se relacionam no espaço público em Belém, ainda que a gente tenha uma proximidade cultural muito forte, né? Então, tem uma coisa muito interessante, que logo quando eu comecei a estudar urbanização de assentamentos informais e também a criação de conjuntos habitacionais, uma das coisas mais interessantes que eu vi é que o tamanho do lote em São Paulo, ele é diferente do tamanho do lote padrão no Amapá, por exemplo. No Amapá é muito maior. E aí a gente tem uma série de questões que levam a essa forma de normatizar. E aí, não só na normatização, mas também no nosso pensamento, nos nossos paradigmas de formação, a gente precisa também fazer vamos dizer assim, uma atualização do que é importante. E aí eu tenho uma experiência bem pessoal, que assim, a família toda da minha mãe é de Retirantes do Nordeste. Então, todos moraram em cima da água, em cima da vala. Todos moravam com piso tábua sem tábua não. Então, minha mãe passou a infância toda com as pernas machucadas porque caía a perninha na tábua não. E essa semana, uma tia minha se mudou da vila que sempre morou desde, acho que a década de 50. Então, eu sempre convivi com isso, né? Com o banheiro fora, a vala, a fossa negra. E ainda que eu nunca tenha vivido assim, porque eu já nasci numa condição em que, por ter estudado, meus pais conseguiram ter uma condição um pouco menor. Mas é uma realidade muito, muito sentida na minha pele. E eu ouço muitas pessoas falando sobre regularização fundiária, por isso acho que por isso que eu tenha chorado na música, que isso não é tão simples assim na vivência, né? Então, o reconhecimento de que você vive num lugar que é digno é muito maior isso do que simplesmente se fazer uma regularização, e aí tem todo aquele problema também de valorização do solo e da renovação da população e tudo mais. Então, eu vejo a complexidade e acho que eu tenho aqui, me coloco numa posição de colaboradora, mas, sobretudo, de aluna, né? Num processo de aprendizado lindo. Professora, eu gostaria que a senhora aproveitasse a tua fala, porque nosso tempo, infelizmente, já está acabando. Então, já faça as suas despedidas
Vamos chorar de novo. Existe uma escolha eu acabei não falando um pouquinho sobre como é que a gente está fazendo essa intermediação aqui no estado do Amapá. A gente já teve uma reunião, nossa primeira reunião para entrar no projeto. Nós tivemos uma reunião com o nosso reitor, Júlio, e o professor Júlio também se interessou demais pelo projeto, e inclusive agora ele faz parte do projeto. Ele é uma das pessoas da nossa equipe, porque tem trabalhado muito com os ribeirinhos no interior do estado, com a questão da pesca, e aí ele já vai ser também um colaborador. A gente tem 2 municípios, Itaubal ou Ferreira Gomes. Na nossa comunicação foi anunciado Ferreira Gomes, mas a gente está ainda num processo de estudo, de discussão, de diálogo. Nós vamos fazer diálogo com o governo do estado do Amapá, com as secretarias das cidades e com a secretaria da Secretaria de Infraestrutura. Vamos fazer um diálogo e pensar qual seria o melhor município nesse momento para que a gente faça esse trabalho, que é um trabalho piloto, né, professora Miriam? A ideia é a gente se capacitar para esse trabalho e possa, então, depois ampliar esse apoio ao Estado e aos municípios, para todos os municípios do Estado. Eu acabei não informando isso, então queria informar e agradecer demais. É uma conversa que, no final das contas, a gente tem umas reuniões de trabalho muito focadas em algumas tarefas, e hoje acabou que a professora Miriam falou coisas que eu ainda não tinha ouvido dela, e estou muito grata. Estou extremamente feliz de estar aqui com vocês, e agradeço por a professora Miriam ter aceitado esse momento de conversa. Obrigada também, professora Cristina, por ter proposto essa temática. Obrigada a você, professora Daniele. Professora Miriam, suas considerações finais e suas despedidas, por favor. Então, fico também um pouco triste, né, que a conversa estava boa e quando ela vai esquentando, já está na hora de terminar. Mas, assim, foi um prazer enorme poder estar aqui e também estou muito ansiosa para que a gente vença essa etapa lá do projeto, que é mais operacional, de implantação dos núcleos, para que a gente comece a abrir esse canal, né, de diálogo, de espaço. E hoje, no momento que nós estamos vivendo, embora tenha assim, né, muitos desafios e tenha sido muito triste para muitas famílias, né, que a gente se solidariza, mas assim possibilitou, inclusive da própria rede, se realinhar e buscar essas discussões que podem ser feitas, né, virtualmente, e que vai com certeza favorecer esse processo de compartilhamento. Então, eu queria agradecer, dizer que nós estamos à disposição, registrar aqui que o programa Rede é uma parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional, através do Departamento de Regularização Fundiária, e eu estou aqui também representando a Comissão de Regularização Fundiária da UFPA, não é? E onde eu estou na coordenação desse projeto do programa Rede, que envolve aí essas 3 ações, né? Esses 3 projetos. Um que é de compartilhamento de saberes com as diferentes regiões do estado, da Amazônia, de capacitação e de exercício prático da regularização, para que seja um laboratório, uma experiência onde a gente possa cada vez mais trazer esses elementos para a discussão. Né? E aí eu finalizo, como eu falei, com uma poesia que fala um pouco dessa importância da cultura, né, nesse processo de pensar a cidade. E ela diz assim: nas periferias, onde não existem praças, crianças brincam nas ruas enquanto o tempo passa, entre pipas, bons sonhos, entre bolas, pingos d'água. Onde a luta pela vida, a cultura junta estilhaços. Então, eu agradeço e até um breve encontro. Obrigada, professora. Lucas, é com você os seus agradecimentos. Eu queria agradecer as nossas convidadas, a professora Daniele e a Miriam, por terem aceitado o nosso convite.
fiquei surpreso com o andamento da conversa. Assim como a professora Daniela, eu também estou acostumado com algumas conversas mais técnicas e a gente teve a honra de descobrir uma artista, né? A professora Mira, cantora, poeta, agregou muito, com certeza, ao nosso repertório. E, enfim, obrigado por essa oportunidade, agradecer à nossa audiência também por estar acompanhando a gente. E é isso, até a próxima semana. Desculpa, podia fazer um convite? Claro. Tá, eu queria divulgar, no próximo dia 4 de setembro, nós faremos o lançamento de um curta que foi produzido por um coletivo que nós carinhosamente batizamos de Multiversidades da Amazônia. E esse Multiversidades é com C, que é de Cidades da Amazônia. E nós produzimos esse curta que exprime um pouco dessas inquietações. O nome do curta, ele é bem... ele aguça muito, né, a nossa curiosidade. O nome dele é Matei a Lei, Confissões ao Direito à Cidade. Então, ele vai ser lançado no canal do YouTube, lá, nesse canal, Multiversidades da Amazônia, e vai participar do debate, né, discussão dessa temática, o professor Alex Magalhães, do curso de Direito da UFRJ, e vai ser uma transmissão ao vivo com a turma dele, né, do curso de Direito, os alunos vão assistir, poder participar. O Jorge Moura, que é arquiteto e urbanista do CAU-BR, vai participar. Nazaré Lima, que é uma vereadora de Belém, mas ela também é advogada, né? E aí é interessante participar desse processo. E o Joel Sataíde, que ele é ativista cultural, sociólogo e participa do movimento cultural no bairro da Terra Firme, que é um bairro desses, né, de produção social do espaço. Então, às 18 horas, eu convido vocês para participarem e prestigiar o nosso primeiro de muitos trabalhos, na verdade é o segundo de muitos trabalhos nessa linha de integração, né, das diferentes áreas do saber e envolvendo a cultura, a arte e a música como essa ferramenta de difusão e de transformação social, né, para além dos nossos artigos, teses e tantas outras produções científicas, né, traduzindo por uma linguagem onde a comunidade, de fato, possa se enxergar nela. Obrigada. Bom, obrigada, Lucas, obrigada, professora Daniele, obrigada, professora Miriam. Infelizmente, a gente teve que cortar nosso papo, que estava muito bom, mas a senhora é sempre convidada, né? Nós temos um programa na Rádio Universitária, que agora, por conta da pandemia, ele não está acontecendo, e aí nós criamos esse canal do YouTube, que a senhora é sempre convidada. Gostaria também de agradecer aos nossos patrocinadores, apoiadores, que são o CREA, a Mútua, o Sinduscom, o Sindicato dos Engenheiros e o Clube de Engenharia. Acompanhe essa entrevista e todas as outras que nós já fizemos no nosso canal do YouTube, discutindo engenharia para a comunidade. Deixe suas recomendações e as suas também sugestões. Então, muito obrigada, gente, e até a semana que vem.